CAPS cuida. Tudo bem, eles cuidam e cuidam muito bem, não é essa a questão. Mas eles não dão conta. Simplesmente não dão conta. E isso está muito mais próximo do que a gente imagina. Muito mais próximo do que a gente imagina. Então, a espiritualidade está investindo na sociedade, para que a sociedade, nós, como um todo, também possamos fazer a nossa parte. Entender um pouco melhor sobre esse assunto, para ajudar na autoprevenção e na prevenção. De repente, alguém está muito próximo da gente, dando sinais, e a gente está ignorando os sinais. Por isso que é esse investimento na espiritualidade nossa, que a gente possa também cumprir o nosso papel na sociedade. Não deixar somente que as instituições oficiais cuidem. Nós também temos as nossas responsabilidades. Ok? Então, pessoal, informar é prevenir, conforme faixa etária. Então, nós vamos falar os aspectos psicológicos e emocionais de acordo com 4 faixas etárias. 4 faixas bem atualizadas. A primeira faixa etária que a gente vai conversar é sobre o suicídio infantil, porque cada uma tem uma característica diferente. Interessante. O resultado é o mesmo, mas cada uma tem as suas próprias características e cada uma precisa ser tratada de forma diferenciada. A consequência é a mesma para todas, mas não adianta você querer seguir o mesmo padrão de tratamento, o mesmo padrão de cuidado. Não, alguns pontos coincidem, mas na maioria das vezes os pontos não coincidem. E a prevenção, a principal prevenção, é igual para todas. Olha, interessante isso. Vou falar só a sigla, e não é livre-arbítrio, é LA, para vocês pensarem durante a aula. Qual é a principal prevenção, a principal, não é a única, sobre essa questão nas 4 faixas etárias? É LA, tudo bem? Pensem se vocês me respondem no final da aula. Vamos lá. Suicídio infantil. O que se entende por suicídio infantil? Hoje, de acordo com a suicidologia, fala que o suicídio infantil é uma faixa que compreende entre 8 e 14 anos. Acontece antes? Acontece, mas ainda não entrou na estatística. Ainda. 5, 6, 7 anos acontecendo. Mas ainda são tratados como casos pontuais. Não entraram na estatística oficial. Ainda. Vê como o problema é mais grave do que a gente imagina. Então, se entrou na estatística mundial, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, já entrou na estatística, porque o volume, a quantidade, chega num ponto estatístico. Então, eles falam que o suicídio infantil, dentro da estatística, de 8 a 14 anos. Ok? É um ato intencional? Sim. Sem dúvida, por mais que seja de 8 a 14 anos, há uma intenção nesse sentido, de tirar a própria vida. Só que nessa faixa não se tem a menor ideia do que isso significa. Perceberam? Então, há uma intenção nessa faixa, 8 a 14, de tirar a própria vida sem uma ideia clara, uma ideia precisa do que isso significa. Todos nós aqui já assistimos desenhos, lembram de ter passado dessa fase já ou não? Né? Do Papaléguas, lembram disso? Tinha uns desenhos da nossa infância que às vezes caía no abismo, chacoalhava um pouco, levantava, não era assim? Batia de frente com o caminhão, chacoalhava um pouco, levantava. O que acontecia? Levantava um pouco, chacoalhava e continuava. Tudo bem? Posso pôr? O seu Joaquim está mandando, eu não discuto. Tudo bem? Que mandou, está mandado. Então, a visão que eles têm é um pouco parecido com isso que eu estou falando para vocês. Eles acham que eles vão fazer algo, vai acontecer algo, mas alguns dias depois eles já estão recuperados. Eles não têm uma ideia clara, precisa do que significa tirar a própria vida. A autoaniquilação, a palavra autoaniquilação para eles não faz sentido. Então, tirar a vida, para eles, é passar uma fase,
é um momento, é uma situação. Difícil que daqui 2, 3 dias resolve o problema. Então eles não têm uma ideia clara do que significa tirar a própria vida como sinônimo de autoaniquilação. Eles estão passando por uma dor aparentemente insustentável, insuportável, e para eles tirar a própria vida é sair da dor. Daqui a pouco recupera. Perceberam? Eles não têm a maturidade, a ideia clara e precisa do que significa tirar a própria vida. Eles não têm, por isso que acontece nessa fase. Mas por que fariam isso? Porque eles estão passando por um momento extremamente delicado, extremamente difícil, uma dor aparentemente insuportável. Aparentemente insuportável. Então hoje nós vamos conhecer um pouco das causas que pode levar uma criança de 8 a 14 anos a tomar uma decisão dessa, mesmo sabendo que ela não tem a ideia precisa do que isso representa. Ela não tem a ideia precisa. Então é uma faixa onde a ideia está distorcida. Então veja, é um fenômeno complexo e multifatorial. É um fenômeno complexo e multifatorial e carregado de tabus. Olha como é difícil você falar em suicídio infantil. Veja, nós falando de suicídio, faz sentido para nós isso? Não faz sentido para nós, suicídio infantil. Veja, então é um tema que as pessoas não gostam nem de falar, nem de comentar, porque não faz sentido para nós. Mas está acontecendo ao ponto de entrar na estatística mundial. Então temos que falar sobre o assunto. Por mais que nós, na nossa faixa de idade, aparentemente já passamos dos 20 anos, né? Mais ou menos? Um pouquinho mais, talvez. Um pouquinho mais, talvez, ok? Tá chegando, um pouquinho mais, talvez. Então, veja, para nós, a gente olha para esse assunto que nunca conversamos sobre esse assunto. Nós nunca conversamos sobre esse assunto, suicídio infantil, para nós é algo completamente sem sentido. Mas tem muito sentido, porque já está na estatística mundial. Então é cheio de tabus. Nós, em pleno século XXI, não falamos de suicídio. E suicídio infantil, muito menos. Muito menos. Ok? É um ato impossível frente a uma dor aparentemente insuportável. É um ato, então, impossível. Lembra daquela sequência que eu passei para vocês? Eu falei, olha, mas na fase infantil, essa sequência não segue essa ordem. Porque eles não têm a maturidade naquela sequência. Pode falar. Os pais não percebem, assim, os sinais. Depois você pega mais para mim. Deixa aqui. Então, vamos falar sobre isso agora. Tudo bem? Nós vamos falar sobre isso agora. E o suicídio infantil deu um salto na última década. Ele não veio crescendo gradativamente, degrau por degrau. Ele deu um salto na última década. Veja, em 2015, estava começando a se falar, aparecer em 2015. Em 2026, ele já faz parte da estatística. Então, houve um salto gigantesco, quase que subiu 3, 4 degraus. Num período de 10 anos. Por isso que está assustando e muito essa questão do suicídio infantil. Primeiro, quais seriam os principais fatores de um suicídio infantil? O que levaria uma criança nessa faixa de idade a cometer o suicídio infantil? Temos lá transtornos psicológicos. Quando você fala em transtornos psicológicos na fase infantil, é chamado de DI, depressão infantil. Transtornos psicológicos na fase infantil 8-14 tem um outro nome, é tratado como DI, depressão infantil. Uma criança está em depressão. Uma criança nessa faixa de idade está em depressão, ok? Bullying e exclusão. As crianças hoje em dia sofrem e muito, mas nós também sofríamos, até sofríamos, ok? Não tinha nem esse nome na época, nem se usava esse nome na época, ok? Mas era algo corriqueiro, mas não. A pressão, o bullying que eles sofrem hoje é no mínimo, para ser bem otimista, 10 vezes maior do que nós sofríamos.
Estou sendo bem otimista, tá? É 10 vezes maior do que nós sofremos. Então você tem um processo de bullying, depois eu vou explicar para vocês aqui um bullying, 7 tipos de bullying. Em alguns casos encaixam na fase infantil, outros casos não encaixam, mas são bullying. Exclusão. Às vezes a criança se sente excluída, literalmente falando, daquele meio, daquele contexto. Parece que ela não faz parte daquilo. As coisas acontecem sem ela. Simplesmente sem ela. Então, o bullying e a exclusão, excessos de cobranças. Estou falando de excessos de cobrança. A criança não suporta. Ela tem que fazer 10 atividades por dia no mínimo, não é assim? No mínimo. E ser boa nas 10 atividades no mínimo. Veja. Então, esse excesso de cobrança faz com que a criança vá implodindo por dentro, porque ela não dá conta. Simples assim. Simples assim. Ok? As possibilidades que tem hoje, nós não tínhamos. Então, nós não tínhamos tantas cobranças assim, comparado com uma criança de hoje em dia. Então, o excesso de cobranças, um ambiente familiar altamente tóxico. Imagine, você é uma criança de 8 a 14 anos. Vive num ambiente familiar onde as pessoas não se respeitam, onde as pessoas falam palavrões, onde elas brigam, onde elas se xingam. Veja, imagine você uma criança de 8 a 14 anos num ambiente altamente agressivo. Altamente agressivo. Então você tem a questão do bullying, do excesso de cobrança, do ambiente familiar altamente tóxico, de um isolamento, a criança é quase isolada daquilo, as coisas acontecem sem a participação dela. Então, o isolamento vai acontecendo, negligências. O que nós entendemos como negligências? A falta de cuidado com aquela criança, a falta de cuidado, às vezes cuidados básicos, inclusive, fora a questão de abusos. Tem ou não tem? Tem. Tem. Abusos psicológicos, abusos físicos. Nós sabemos que tem. Simples assim. Precisamos ser realistas. Então você tem a questão da negligência, que é a falta de cuidado, e abusos. Violência psicológica, tem ou não tem? Violência psicológica. De você criticar, de você julgar, de você comparar, de você reduzir aquela criança. Você não serve para nada. Veja como não serve para nada. Você não faz nada certo, veja. Isso não é uma violência psicológica? Imagine você é uma criança nessa faixa de idade e o seu pai, a sua mãe, quem está por perto, estão toda hora falando isso. Estão toda hora falando sobre isso. Como é que você se sente? Que você não serve para nada. Simples assim. Aquilo vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que ela começa a acreditar que ela não serve para nada. Literalmente falando. Ok? Cyberbullying. O que é isso? Internet, redes sociais, onde você tem isso dentro das redes sociais, isso dentro da internet, isso é caracterizado como cyberbullying, e jogos virtuais com desafios e ameaças. Já ouviram falar disso, né? Jogos virtuais com desafios e ameaças. Ameaças psicológicas, inclusive. Se você é uma criança de 8 a 14 anos, okay, começando agora, vamos dizer assim, e você está passando exatamente por isso. Isso gera na criança um processo chamado TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, dentro da suicidologia, eles foram ver o que acontece, quais são as principais razões, os principais motivos que podem levar uma criança a cometer um suicídio. São ou não são motivos? Veja. Seríssimos, inclusive, porque você pega uma criança que ela não tem a maturidade, ela não consegue separar uma coisa da outra. Ela não tem maturidade para isso ainda. Pensem vocês que num processo reencarnatório, que leva mais ou menos 21 anos, você tem 3 fases, 07, 714 e 1421. Está na fase. Perceberam? 07, 714. 714 é a fase intermediária.
0,7 está mais lá do que aqui. 7,14 é um meio a meio. 14,21 está mais aqui do que lá. Essa mais é o que acontece. Então, ano a ano, esse percentual vai mudando. Então, essa criança que está assim, está sofrendo todo esse processo. Todo esse processo. Tanto meninos quanto meninas. Nessa idade já entra com medicação? Às vezes precisa inclusive entrar com medicação. Porque sem a medicação que vai ajudar a controlar, um psicólogo infantil, às vezes um psiquiatra infantil, que vai usar uma medicação adequada, mas para isso a família tem que estar atenta. Porque a criança sozinha não vai no médico, você pode ter certeza. Ela precisa de ajuda. Então a família vai entender um isolamento, falta de apetite, um sono comprometido, um excesso de irritabilidade, um desânimo. São sinais. Não é um dia, uma semana, mas são sinais que vêm acontecendo. E às vezes sem uma causa aparente. O que está acontecendo? Aí meninos e meninas estão mais ou menos com o número equilibrado. O que muda vai ser a região. Mas, em linhas gerais, meninos e meninas cometem suicídio. Os números estão assim, são mais ou menos equilibrados nessa fase. Métodos utilizados. Quais são os métodos que eles utilizam, no caso do suicídio, para uma criança de 8 a 14 anos? Enforcamento está em primeiro lugar. Por que, teoricamente? É o mais fácil, né? Teoricamente falando. Está mais à mão. Está mais à mão, ok? Tem algo onde se pendurar. Qualquer casa tem um lugar que você possa se pendurar, ok? E você tem um lençol, você tem uma roupa, você tem uma situação. Então, enforcamento. Tem casas que têm armas de fogo, nós sabemos que tem. Isso é um perigo. Imagina na mão de uma criança. Imagina na mão de uma criança que está passando por toda essa situação. Ela acha que aquilo é uma solução para aquele momento. Deu para vocês entenderam ou não? Daqui 2, 3 dias ela acorda e está resolvido. Que ela não consegue linkar um ato impulsivo com um fim definitivo. Entenderam ou não? Ela não tem maturidade para linkar uma coisa com a outra. Ela está com uma dor insuportável. Aqui você pode falar que eu posso ter várias razões juntas, inclusive. Aqui eu citei uma por uma, mas pode acontecer você ter 3, 4 situações dessas. A criança vivendo 3, 4 situações dessas. Como é que fica a cabeça dessa criança? Perceberam? A imaturidade dela faz com que ela queira resolver aquilo. Tira aquela dor aparentemente insuportável. Ela está sofrendo pressão de todos os lados. De todos os lados. E às vezes a família, tem família que ainda complica um pouco mais, tem família que percebe e cuida. Percebe e cuida. E temos, não vou nem falar da questão espiritual, porque a gente vai falar disso semana que vem. Okay? Às vezes é um espírito que já traz essa tendência, lembram disso? Que já traz essa tendência. Mas aí semana que vem a gente explica melhor sobre isso. Então a criança de 8 a 14 anos, ela tem uma dificuldade muito grande, porque não tem maturidade para isso, uma dificuldade extrema de lidar, desculpa, eu escrevi ligar aqui, mas não é lidar com as frustrações. Não tem maturidade para isso, e às vezes não tem alguém para falar sobre isso, para conversar sobre isso. E às vezes a própria família, ainda assim, é um complicante dentro disso. Então, o suicídio infantil está acontecendo? Sim, em números muito acima dos aceitáveis. Muito acima dos aceitáveis. Principalmente a partir desse século. O que aconteceu a partir desse século em relação às redes sociais? De 25 anos para cá. Livre acesso. Livre acesso a todos e a tudo. A todos e a tudo, literalmente falando. Ok? Aí você tem o isolamento, você tem o quê? A negligência, você tem abusos, você tem cobranças excessivas, você tem o cyberbullying, você tem jogos e desafios. Então a criança hoje de 8 a 14 anos, ela tem acesso a todos e a tudo, literalmente falando. E nem tem idade, né? E não tem idade. Porque a gente vê bebê
Você vê criança que... Coisando que está com o celular, a mãe põe o celular, a mãe ou o pai põe o celular para distrair a criança. No nosso tempo, Perceberam? a gente ia brincar de bola, a gente ia montar carrinho, ler. Então, a gente era raiz e forte. Hoje somos solidários e frágeis. Sim, sim. Então, quer dizer, há toda uma estrutura familiar que poderia ajudar e às vezes complica. Então, o suicídio infantil é algo que vem de fora para dentro. Perceberam? Suicídio infantil é algo que vem de fora para dentro. De uma criança que está passando por todas essas situações, com acesso a todos e a tudo, na palma da mão, 24 horas por dia, 24 horas por dia, e às vezes se envolve em jogos virtuais com ameaça, literalmente falando, e ela se sente tão pressionada, tão sem saída, numa dor aparentemente insuportável, que ela acha que o suicídio vai resolver a questão. E ela implode. Só que ela acha que ela volta. Ela volta, não volta. Pode falar, Cláudia. A Dani falou dos pais não percebem. É interessante porque uma criança, por exemplo, do sexto ano, ela chega no sexto ano com problema na vista, de visão. Os pais não percebem. A criança está com 10, 11 anos e os pais não perceberam uma coisa relativamente simples. A criança não está enxergando direito. Exato. Os professores têm que chegar para os pais e falar, olha, seu filho leva no oftalmologista. Exato. Como é que um pai desse, uma mãe dessa, vai perceber que a criança está passando por isso? Não percebe. Além disso, a criança, ela fica nervosa com toda essa pressão e tudo mais. A maioria dos pais falam o quê? Você está com birra, você está com frescura, é isso. você está com isso, está com aquilo. Então vamos ao shopping, vamos ao cinema. Exato, exatamente isso. Quer dizer, a maioria dos pais não senta com a criança, não olha nos olhos da criança, não pergunta para a criança o que está acontecendo. Sim. E o que está acontecendo hoje está sobrando para as escolas tudo isso que os pais deveriam estar vendo. Exato. O que a Cláudia está falando, ela está coberta de razão, até porque ela trabalha no meio escolar, ok? Acaba sobrando e a escola também não dá conta, porque é uma quantidade de crianças, a demanda é muito grande, ok? E o volume de informação que essas crianças têm hoje, para ser otimista, é 10 vezes maior do que nós tínhamos na nossa fase. Eu estou sendo bem otimista, tá? Porque é muito mais do que isso. As informações que a gente tinha por hora, elas têm 10 vezes mais por hora. Hoje, o volume de informações que chega é no mínimo 10 vezes mais comparado com o volume de informações que nós recebíamos. E existem algumas atitudes simples que os pais poderiam estar tomando com relação aos seus filhos. Por exemplo, na hora de falar ou não, explicar para a criança por que porque eu estou tomando, porque não é assim. Sim. A criança vai entender, ela precisa saber o porquê das coisas. O que acontece com os meus é assim, eu libero um pouco para eles entenderem Sim, o que é, né? Claro, normal. Saber o que é certo e errado. Porém, quando eu vejo que eles entram em uma fase de rotina, que eles não vão perguntar para você, pode, não pode, para quem é autoritário, a criança vai perguntar. Para mim, eu sou autoritário, por isso pergunto se pode ou não pode. Então, eu tenho esse controle por causa disso. Mas eu vou melhorar. Mas quando eu vejo que eles entram numa rotina, exato, tipo assim, mamãe, vou assistir TV, ok? Mamãe, vou jogar videogame, ok? Mamãe, vou fazer Duolingo. É o terceiro eletrônico. Não sei nem o que é isso. Em pouco tempo. Sim. Aí eu falo, opa, alerta. Exato. Hoje não. Exato. Mas a maioria dos pais não tem atenção, não sei a questão da televisão. Quantos desenhos as crianças estão assistindo aí, como você falou? Eles tentam porque eles acham que vão voltar. Exato. Quantos desenhos mostram isso? Está matando, mas tem vida. Exato. Por isso eu dei um exemplo do desenho para mostrar para vocês que nessa fase a visão que eles têm disso é o retorno. E não é o retorno. Tudo bem? Então, aqui é o suicídio infantil. Em que faixa que está, quais são as principais causas. Nós, como sociedade, pais, mães, tios, avós, precisamos ficar atentos em relação a isso. Precisamos sim pensar em tudo isso, ok? Meninos e meninas estão mais ou menos no mesmo número, de acordo com a suicidologia. Os métodos empregados são esses. É o impulso de terminar com a dor.
É o impulso de terminar com uma dor aparentemente insuportável. Vamos tentar se colocar no lugar dessas crianças passando por isso. Vamos tentar se colocar no lugar dessas crianças passando exatamente por isso. Tudo bem? Suicídio infantil. Suicídio jovem. Agora saímos do suicídio infantil, vamos para o suicídio jovem. E o suicídio jovem, numa linha mais abrangente, eles falam 15-35, mas ele é dividido 15-25, 15-35. Numa linha geral, 15-35. Mas você tem uma faixa chamada 15-25, extremamente complicado. E é classificado como suicídio jovem. O suicídio jovem, ele é considerado a terceira causa de morte no mundo. Em que colocação está o suicídio em linhas gerais? Aula semana passada? Sexto. O suicídio jovem, quando é colocado em número, passa a ser terceira causa de morte no mundo. E aí, a terceira causa de morte no mundo, entre 15 e 25 anos, e nesse caso, nessa faixa, 15 e 25, a maioria são mulheres. Nessa faixa, ok? Mais de 90% tem depressão profunda. Mais de 90%, de acordo com a suicidologia, ok? Lembra da autópsia psicológica que nós falamos sobre semana passada? Mais de 90% tem depressão ou tinha depressão profunda ou transtornos mentais. Quais são os 3 transtornos mentais, além da depressão, que pode levar ao suicídio jovem? Perceba como é diferente do suicídio infantil. O resultado é o mesmo, mas as razões são outras. Você tem o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, acontece nessa faixa de idade? Transtorno de ansiedade generalizada? Muito mais do que a gente imagina. Porque o volume de informações passa a ser muito grande. As cobranças e principalmente autocobrança passa a ser muito forte. Borderline e bipolaridade. Então, no suicídio jovem, você tem mais de 90% tinha uma depressão profunda. O que é uma depressão profunda? Aquela que vem há anos, ok? Que ela vem se aprofundando cada vez mais. Aí, junto dela, outros transtornos mentais, ou sem ela, mas com transtornos mentais. Quais? O TAG, borderline e bipolaridade, que nós já conversamos sobre. São os 3 transtornos mentais que são classificados, na maioria dos casos, no suicídio jovem. Uso de drogas, nós sabemos que nessa fase é alto o uso, 15 e 25 anos, é uma fase extremamente delicada sobre esse sentido, 15 e 25 anos. Desilusões amorosas acontecem? Muito. Quem daqui já não sofreu? Quem aqui já não teve o coração partido? Hã? Quem aqui já não teve o coração partido? Né? Você está me olhando, que agora começou. Quem aqui, né? Desilusões amorosas? Nós tivemos. Desilusões amorosas. Então, mas aí você tem é multifatorial. Não é porque uma desilusão amorosa vai levar para isso. Não é isso, pessoal. Não é um fato. É uma combinação de fatores. Tanto é que a gente explodia naquela música. A gente escutava, né? A gente chorava, Vocês gostam de música de sofrência? É isso que eu entendi? Bijuteria, por exemplo, ok? Do Bruno Marrone, tem alguma coisa assim? Ok? Eu adoro quando se fala assim, tá? Eu me incluo nisso, ok? A paixão é uma demência temporária. Ainda bem que é temporária. Ainda bem. 1 ano e meio, 2 anos no máximo, ok? É como se você estivesse consumindo uma droga. A paixão é vista pela neurociência
como uma droga. Ele é classificado como uma demência temporária. É alguma coisa de errado? Não, mas tem que passar. E vamos combinar que é muito bom, né? Não, eu não estou dizendo que é ruim, não disse que era ruim. Mas é uma demência porque você perde a noção. Até os defeitos viram qualidades, não é isso? Não é isso? Porque você tem uma visão distorcida. E é natural isso, pessoal. Isso é natural. Isso é normal. Não tem nada de errado com isso. Ok? Mas isso gera muito sofrimento quando não dá certo. Aí entra as desilusões. Somado com mais alguma coisa, então você tem nessa fase, 15 e 25 anos, 15 e 35 e 15 e 25, você tem uso de drogas, desilusões amorosas, desonra e vergonha. Às vezes acontece algum fato, estupro, ou um fato, às vezes redes sociais, que a pessoa se sente tão mal frente àquele fato, àquela situação, que desonra e vergonha. Violência psicológica. As meninas que tiraram foto e Exato. colocaram na rede. Exatamente isso. Teve um caso assim. Exato, exatamente. Então a gente percebe que tem casos, né, de meninas, moças no caso, que foram fotografadas, foi publicado e elas não suportaram a pressão. Não suportaram a pressão, ok? Veja como é um pouco diferente do infantil. Perceberam como é diferente? Então veja, você tem desonra, vergonha, violência psicológica, tem muito. E aí você tem o bullying em 7 aspectos. O bullying por 7 ângulos diferentes. O bullying por 7 ângulos diferentes. Você tem o bullying. O que é bullying? Vamos pegar. Qual é o conceito de bullying? É o menosprezo, não é isso? É a diminuição, é a falta de respeito, são as comparações, e você tentar diminuir aquela pessoa sobre algum aspecto. O bullying, manipulação. Então você tem aí, o bullying significa isso, uma palavra, né, inglesa, que explica exatamente essas comparações, a pressão, a violência psicológica, que tem a tendência, o objetivo de diminuir aquela pessoa, de diminuir. Você tem o bullying verbal, você tem o bullying físico. E o que acontece nessa idade, 15 e 25 anos? Muitas comparações em relação a isso. Muitas comparações, ok? Psicológico, bullying psicológico, social, sabe, vidas perfeitas? Social, material, virtual, sexual, que seria o caso do preconceito. Então veja, nessa fase aqui, o bullying, ele é dividido. Ele pode ser verbal, são 7 tipos. Ele pode ser verbal, ele pode ser físico, psicológico, social, material, virtual, sexual. Comparações com vidas perfeitas em redes sociais. Tem isso ou não tem? Como seria o social? É exatamente, você se comparar exatamente com uma condição social. Comparações com vidas, eu coloquei entre aspas, porque não existe vidas perfeitas, existe uma manipulação, nós sabemos, em relação a isso. Tem muita coisa boa na internet? Claro que tem, mas tem muita coisa ruim. Nós temos que ter um filtro nesse sentido. Nos ajuda? E muito, literalmente falando, hoje não daria para você viver sem. Hoje, a sociedade de hoje não consegue viver sem internet. Simples assim, ok? E a nossa geração viveu até sem o celular. Viveu, mas hoje não dá. Simples assim, ok? Então você tem comparações com vidas perfeitas em redes sociais. Que nem sempre é tão perfeito. Padrões, pode falar. Só para dar uma comparação com esse meu marido professor, então ele vive esse ambiente escolar. No nosso tempo, assim, quem tinha cabelo crespo, assim, o teu cabelo é feio. Exato. Hoje em dia, assim, nossa, o cabelo é muito feio, por que não se mata? Eles falam isso na escola. Exato. É exatamente essa situação. Então, a agressão... A agressão verbal, o bullying verbal. Esse é o exemplo do bullying verbal. Bullying verbal, ok? Os homens, na fase dos 20 a 30 anos, têm dificuldades em expressar emoções e sentimentos.
Até com 40, tá? 50 também, ok? Mas nessa faixa 20, 30 anos, os homens têm uma dificuldade maior, comparado com as mulheres, em expressar sentimentos. É ou não é? Homens que estão aqui. Somos uma minoria aqui, concordamos com tudo, mas isso a gente não discute. Nós sabemos a dificuldade que nós temos, somente nessa faixa, em você expressar sentimentos e emoções. Então, ao invés de... ele vai implodindo por dentro. Ele até quer falar, quer expressar, quer chorar, por que não? Mas não pode, porque é uma sociedade, como que ele vai ser visto, como que ele vai ser comparado, como que ele vai ser diminuído, e ele segura aquilo. Então, dentro da suicidologia, eles perceberam que nessa faixa aqui, ó, nessa faixa os homens têm muita dificuldade em falar sobre os seus próprios sentimentos. Okay? E aí uma autocobrança extrema, porque a sociedade começa a te cobrar. A questão profissional, a questão social, comparações. A própria sociedade acaba te cobrando, às vezes não diretamente, mas indiretamente, sobre essa situação, ok? E olha que interessante, o meio mais utilizado nesses casos, aí entra aquele processo que eu passei para vocês. Lembra da semana passada? A autópsia psicológica, aquelas etapas, são 8 etapas. Aqui, consciente ou inconscientemente, já começam as etapas. No infantil não acontecem as etapas. Aqui já começa, porque isso aqui não é decidido do dia para a noite. Nem em uma semana, nem em um mês. Isso é um processo que vai crescendo dentro da própria pessoa. E aí, quando chega no final, o meio mais utilizado são acidentes de trânsito provocado. Olha, interessante. A pessoa sai de carro com essa intenção. Ou de pular de algum lugar, ou bater de frente com alguma coisa. Então é muito comum nessa faixa de idade, usar desse meio aqui, ó, para cometer o próprio suicídio. Por isso que é um processo que leva meses e pode levar anos. No atendimento fraterno eu já peguei casos desses, né? Já peguei situações dessas, inclusive. Então a pessoa fez pensando exatamente, ela foi se programando, se planejando. Que mês que eu vou fazer? Eu vou fazer no mês de novembro. Ela começou a pensar nisso em fevereiro. Perceberam ou não? É, porque aí entra algo chamado indiferença. A pessoa vai se apagando para a vida, porque a vida dela vai tendo um outro foco. Então, qual que é o sentimento predominante quando você entra no processo, naquelas 8 etapas? Indiferença. Ela vai se deslocando, vai se separando. Nada mais a empolga. Se está chovendo, se está frio, tanto faz. Se é segunda ou se é sábado, tanto faz. Se está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tanto faz. Ela coloca no tanto faz. E ela começa a ser indiferente, porque ela está com outro foco. Ok? Quando perde o sentido do que você falou semana passada? Então, começa a perder o estímulo, a vontade e o prazer. De repente a pessoa tem um hobby que ela sempre gostou de fazer, ela vai deixando o hobby de lado. Porque nem o próprio hobby já agrega alguma coisa. Né? Enforcamento vem em segundo lugar. Depois vem uso de pesticidas, veneno. Literalmente falando, quem tem acesso a esse tipo de produto, okay? Principalmente no meio rural, isso é muito comum, porque você tem acesso a esse tipo de veneno. Nós também temos, mas eles têm muito mais porque eles trabalham com isso. Então, uso de pesticidas, armas de fogo, mistura e alta dosagem de medicações. Aqui o ponto é mais mulher faz isso, homem também faz, mas em uma quantidade muito menor. Os homens são muito mais agressivos nesse sentido. Eles são muito mais agressivos, ok? Aí você tem armas de fogo e pular ou se projetar de grandes alturas. Pular de prédios.
Então, esses são os meios que são utilizados pelos jovens, sendo que qual está em primeiro lugar? O meio mais utilizado são acidentes de trânsito provocados. Já saiu com a intenção, ou de pular numa ribanceira, ou bater de frente com alguma coisa em alta velocidade. Em alta velocidade. Veja. Ok? Quais são os sinais que uma pessoa dá quando ela está nessa fase no suicídio jovem? No suicídio jovem. 15, 35 anos. Ela começa a se isolar. Isolamento. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, porque às vezes se isolar é bom, não é? De vez em quando dar uma sumida de vez em quando. Já fizeram isso de vez em quando ou não? É bom e nós precisamos, inclusive. Para comer chocolate escondido. Eu não sei se é para comer chocolate. Eu não sei se é para comer chocolate. Pode até comer chocolate escondido, né? Somente se for cacau show, que não precisa dividir com ninguém, né? Então tá bom, ok? Então, o isolamento. Por que às vezes é interessante o isolamento? Porque é para a gente olhar para nós, ok? Sem interferência nenhuma, para você conversar com o seu eu. O próprio Jesus fazia isso. Grandes mestres fazem isso, grandes professores. Eles se isolam por alguns dias, às vezes, para se reencontrar. Para que o eu maior converse com o eu menor. Para que a individualidade converse com a personalidade e vice-versa. Também pode ser, nessa faixa etária, os obsessores aproveitam, né? Não vou nem entrar nesse assunto hoje, porque é da semana que vem. Exato. Aí você tem toda uma influência espiritual, que nós vamos detalhar semana que vem, ok? Você tem isolamento, mas aquele isolamento de semanas. São isolamento de semanas ou meses. A pessoa vai se isolando do mundo. Ela coloca a vida dela no automático, faz só o que é preciso, somente o que é preciso, e fora aquilo necessário, não faz mais nada. Literalmente falando. Isso por semanas ou meses. Semanas ou meses. Perda de interesse geral. Perda de interesse, coloca na rotina e somente faz o básico. O básico. Porque dentro dela existe um plano que vai levar meses. Então, para se chegar até lá, eu preciso manter essa rotina. Nada mais me interessa, somente o básico. Eu vou sobreviver até lá e de lá eu resolvo. Entenderam? Então, para eu sobreviver, eu tenho que fazer isso. Então, eu só vou fazer isso. Entenderam? Só. Não participo de mais nada. Estou sempre isolado do mundo. Mesmo quando eu estou participando de alguma coisa, eu só estou fazendo só o estritamente necessário. Não estou interagindo com ninguém. Somente o necessário. Então é uma perda de interesse, uma alteração do sono e do apetite. Por que uma alteração do sono e do apetite? Como é que está a cabeça de uma pessoa? É 24 horas. 24 horas, ela não desliga. Porque aquilo vai girando 24 horas. Então o próprio corpo, o seu sistema imunológico, vai alterando o seu funcionamento. E aí isso impacta diretamente o sono, ela vai tendo um sono de má qualidade. O que acontece com um sono de má qualidade? Ok? Você parece um zumbi, literalmente falando. Depois de alguns dias, você vai perceber que você parece um zumbi. Aí você se alimenta mal. O que acontece quando você se alimenta mal? Seu sistema imunológico, aí as doenças oportunistas. Então você tem uma situação aqui de alteração de sono e apetite por um tempo, baixo desempenho, quem estuda, né? Baixo desempenho escolar. Por quê? Cai, literalmente. Não é só escolar não, profissional também. Profissional também. É um ciclo vicioso. Porque você está cansado mentalmente. Literalmente. Você não está dormindo bem, você não está se alimentando bem. O seu foco é outro. Então para que você vai se dedicar a isso aqui? Então, quem está estudando nessa época, você percebe que despenca, não cai, despenca. Profissionalmente falando, a pessoa despenca, faz o mínimo do mínimo do mínimo. Do mínimo. Então, eu percebo que é uma queda, não é uma queda de um dia ou de uma semana, é uma queda de meses. De meses. Porque o suicídio nesta fase, daqui para frente, é algo planejado a médio e longo prazo, nunca a curto prazo.
a médio e longo prazo. Diferente do suicídio infantil, que não é planejado, é impulsivo, frente a uma situação, ok? Há um processo de invalidação. O que é invalidação? A própria pessoa vai se achando desnecessária. Ela percebe que a coisa flui muito bem sem ela. Baixíssima autoestima. Baixíssima, não é baixa autoestima. Baixa autoestima que todos nós temos. Estou falando de baixíssima autoestima. Aí é o uso de drogas, que entra para anestesiar. E a principal droga utilizada é o alcoolismo, é o álcool. E por que o álcool? Porque é socialmente aceito. É fácil, qualquer esquina tem, ok? A sociedade aceita, às vezes até aplaude, não é assim? Então o alcoolismo aí, das drogas utilizadas, é a principal droga. Então veja, você não tem o alcoolismo no infantil, nem entra aqui. Então, o álcool é excesso de bebidas alcoólicas. O excesso de bebidas alcoólicas vai anestesiando, e cada vez mais, porque aquela dose já não faz mais efeito, tem que ser um pouco mais, daqui a pouco não faz mais efeito, tem que ser um pouco mais, e aí sucessivamente, ok? Nessa fase, 15, 35 anos, a percepção da realidade está distorcida. Quando você está dentro disso daqui, ó, isso aqui faz com que você enxergue a realidade de forma distorcida. Vocês já pararam para pensar que a gente não enxerga nada, a gente interpreta tudo? Interessante isso. Sim. Veja, nós temos um conjunto de espelhos, que são os centros de força ou os chakras. Ok? Os principais são 7. São milhares, mas os principais são 7. Ok? São energias. Quando a gente olha para qualquer coisa, tudo é energia no universo. Tudo, absolutamente tudo. Então uma placa, você olha para a placa, é uma energia. Você traz aquilo para dentro de você, você interpreta e devolve. Você faz isso numa fração de segundo, mas você interpreta aquela coisa, você não vê aquela frase. Você sente muito mais energia do que exatamente o que está escrito. É um filme, é uma placa, é um outdoor, é uma pessoa, um lugar. Cada pessoa enxerga e interpreta de uma forma diferente. Muitas vezes você está escolhendo uma roupa, nossa, que roupa linda, outro fala que horrível. Não é assim? Né? Você fala que é linda, horrível. Né? Olha que interessante. Duas percepções diferentes. Às vezes você olha um outdoor que para você não mudou nada. Para algumas pessoas mudou tudo. Para outras pessoas nem enxergaram o outdoor. Veja, o mesmo outdoor, a mesma mensagem, interpretada de 1000 formas diferentes, de acordo se aquilo faz sentido para você ou não. Então nós interpretamos de acordo com os valores que nós temos dentro de nós. Por isso que é importante ir trocando os valores. Se eu começo a assistir muito filme de violência, e programas e reportagens e noticiários que exaltam a violência, eu vou enxergar a violência em tudo. Eu passo a enxergar a violência em tudo. Qualquer gesto para mim é um gesto violento. Porque você vai se alimentando com aquilo e de repente aquilo distorce um dos seus espelhos internos e quando você olha, como que é o nome técnico disso? Distorção cognitiva. O nome disso é distorção cognitiva. É o sistema empático que faz isso? Sim. Exato. Veja, vocês já viram essa situação. Meninas ou moças, né, no caso, magérrimas, que olham no espelho e se sentem gordas. E veem, o que elas veem é realidade. Se vocês entrarem na mente delas, elas vão enxergar coisas, elas enxergam, porque o que está acontecendo ali?
Todos vocês já passaram, acho pelo menos, que já passaram por essa experiência, né? Que é interessante e até engraçado, de entrar nos espelhos que distorcem. Já passaram por essa experiência? Né? Alto, magro, gordo, largo, assim? Você sabe que está de frente do espelho que está distorcido e aquilo vira o quê? Um prazer, uma brincadeira, não é isso? Mas imagine vocês, se vocês tivessem 24 horas por dia, 7 dias por semana olhando para aquele espelho. Sem saber que aquilo é um espelho. O que vocês iam passar a acreditar? Na imagem. Deu para vocês entenderem ou não? É o que acontece. Distorce o espelho interno e você passa a enxergar a vida pela distorção do seu espelho interno. Espelho interno. Esses espelhos internos nós temos um nome: centros de força ou chakras. Como é que eu distorço esses espelhos internos? Com o que eu me alimento diariamente. Com as notícias, com o ambiente, com as pessoas, com aquilo que eu assisto, com aquilo que eu leio, com o lugar que eu frequento. Isso vai influenciar a distorção. Chama-se distorção cognitiva. E a pessoa enxerga exatamente aquilo. Literalmente aquilo. Então, dos 15 aos 35 anos, dentro desses sinais, você tem o quê? Uma percepção distorcida da realidade. Quer ver? Eu vou falar uma coisa para vocês agora, que no primeiro momento ninguém de vocês vão concordar. Mas isso é uma realidade. Temos aproximadamente 8,5 bilhões de habitantes encarnados no planeta Terra. Eu posso garantir para vocês que mais de 90% são pessoas de boa índole. Em todos os lugares, tá? São pessoas de boa índole. São. E são, você pode ter certeza que são. Não parece. Por que não parece? Porque elas não fazem propaganda. E elas não dão resultado na mídia. Deu para vocês entenderem ou não? Então os outros 10% fazem muito barulho e dão likes, não é assim? E tem milhões de seguidores. Então dá essa impressão que o mundo é aquilo. Não. Aquilo não chega a ser 10%, 90%. Vamos pegar um mais próximo da gente. Mais próximo da gente. Com certeza, mais de 90%, para falar em 95%, poderíamos chegar a esse número facinho, de pessoas que vivem em comunidades violentas não são violentos. E aí? Eles se sentem até seguros lá. Você entende? Mas não são violentos. Veja, olha interessante. Mas não têm essa índole. Mas estão lá por uma razão. Por uma razão. Ok? Mas trabalham, estudam, estão ali, mas não têm a menor intenção de prejudicar ninguém. Mas quem que vai aparecer? Perceberam? Então, mais de 90% das pessoas do mundo hoje são pessoas, graus diferentes, claro, evidente, mas são pessoas de boa índole. Você vai assistir um filme, qual é a preferência? Filme de terror. Você vê pela grade, né? Começa a aparecer. Eu tive observado, é só filme de terror, violência, e eu não assisto, mas Perceberam? E por quê? Todos irem para a Coreia. Entenderam? Então isso gera o quê? Uma distorção da realidade. Então, se você passa a dar preferência a esse tipo de conteúdo, você passa a enxergar a vida através desse conteúdo. Entenderam como funciona? Não é para ser ingênuo, ninguém disse isso. Não é para não acompanhar os noticiários, ninguém disse isso. Mas tem muito mais coisa boa acontecendo do que coisa podemos chamar de ruins. Ok? Então, dentro dessa fase aqui, é uma dor chamada dor-ilusão, que está sendo alimentada pelas redes sociais. Que está sendo alimentadas, vou falar de novo, tem muita coisa boa nas redes sociais e na internet, tá? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa, como diz André Luiz, menos boa, menos edificante, ok? Seguindo André Luiz. O que dá ibope é o que não presta. Exato, exato. O que gosta É o que traz esse vazio existencial. Tudo bem? Terceiro, suicídio adulto. Já não é mais suicídio jovem.
Conseguiram entender a diferença entre o infantil e o jovem? Sim. Vamos agora no suicídio adulto. Segundo a suicidologia, é a faixa 35-70. Aqui você tem um número altíssimo, aqui você tem um número altíssimo, aqui você não tem um número altíssimo, você tem dentro do esperado. Dentro da suicidologia, acontece nessa faixa? Sim. Porém, comparando com as 4 faixas, é onde menos acontece. Menos acontece. A incidência de suicídio nessa faixa 35-70 é a menor que existe. Acontece, mas é a menor. Comparada. Quais são as principais causas do suicídio adulto? Depressão não tratada. Depressão crônica. Transtornos mentais, até um pouco parecido sobre alguns aspectos. Transtornos mentais. Isolamento social. A pessoa acaba se isolando, não conseguir aquele padrão, não conseguir seguir aquela situação, estou fora de um contexto, a pessoa passa a se isolar, literalmente falando, não dá mais tempo. Não me formei naquilo que eu gostaria de ter formado, não fiz isso, não fiz aquilo, porque ela começa a comparar com a sua geração e ela percebe que ela não conseguiu atingir aquele padrão. Que às vezes não tinha nada a ver com ela, mas para ela e para uma sociedade, ela acaba se isolando. Nessa fase também começa a acontecer perdas significativas. O que são perdas significativas? Amigos, um ente querido, um pai, um avô, um tio, um amigo num acidente, uma situação. Então nessa fase, perdas significativas são pessoas próximas que por uma razão partiram, não estou nem falando de suicídio, estou falando de mortes que acontecem, tudo bem? Mas que dói muito nessas pessoas. Acontecem separações? Acontece. Nós sabemos o quanto acontece. Isso abala. Isso mexe? Mexe. Não é tão simples quanto parece. É muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Parece que num primeiro momento é algo que se resolve, mas a médio e longo prazo a gente percebe quanto tempo demora para a gente equilibrar essa situação. Acontecem separações, acontecem crises financeiras. Acontece, nós sabemos que acontece. Só que aqui, nessa faixa aqui, 15 e 35, às vezes você tem os pais que ajudam, você tem alguém que no momento pode te auxiliar, te amparar. Às vezes, nessa faixa aqui, é mais difícil você ter esse suporte. É mais difícil ter esse suporte financeiro. Às vezes a pessoa já tem uma família, já tem uma situação. Como que ela vai pedir de novo? E às vezes os pais também não têm condições de dar. Então você tem crises financeiras agregado ao alcoolismo. Mais uma vez o alcoolismo. Por isso que eu falei, existem pontos convergentes e pontos divergentes. Pontos convergentes e pontos divergentes. Então você tem o alcoolismo muito forte nessa faixa aqui, muito forte. E pensem vocês, qualquer droga, o que significa o uso de qualquer droga? É uma fuga da realidade, independente da dose. É uma fuga da realidade, simples assim. Toda pessoa que busca uma droga, o celular hoje está sendo considerado um vício. Por que as pessoas ficam horas, literalmente falando? Porque elas estão fugindo de alguma coisa. Alguma coisa faz com que elas estão fugindo de alguma coisa, então fica muito mais fácil você ter dopamina fácil, não é assim? Rápida, na palma das suas mãos, você fica horas olhando para aquilo, porque você não quer pensar em outra situação. Está se distraindo. Não é você se distrair por meia hora, 40 minutos ou uma hora, é você ficar horas seguidas e perceber que no final de horas não agregou nada, não acrescentou nada, não ajudou em nada. É um vício. Hoje já é considerado como um dos vícios. Uso excessivo de tela. Tirando a questão de trabalho, que isso faz parte, claro, evidente, mas o uso excessivo. Guarde bem a palavra excessivo. E às vezes sem necessidade. Você tem aí algo chamado angústia nessa faixa, uma angústia crônica de coisas que não foram concretizadas, conquistadas.
É algo que vai se acumulando, chega nessa fase aqui, você tem angústia crônica, de muitos anos. Autodecepções, porque existem comparações, ok? Os meios mais utilizados é o enforcamento e armas de fogo. E a maioria são homens. E a grande maioria nesta fase são homens. É um sentimento crônico de frustração. Um sentimento crônico. Sentimento de frustração todos nós temos, faz parte, ok? Mas é um sentimento crônico. O que significa crônico? Intenso, de muito tempo. Crônico significa isso. Além de ser intenso, é de muito tempo, de anos. Aquela frustração por anos, dessa autocobrança, de coisas que não foram realizadas. E aí a maioria usa o enforcamento e armas de fogo. Suicídio da terceira idade, que hoje é considerado, ok? Acima de 70 anos. Interessante. Altíssimo. Então, as crianças aqui estão crescendo no número. Aqui é muito alto, altíssimo. Aqui, eu não vou falar a palavra normal porque não é normal, eu vou falar comum. Tudo bem? Então não é normal o suicídio, é comum o suicídio. Aqui dentro dessa faixa comum, aqui é altíssimo, o suicídio jovem é altíssimo, aqui está crescendo, aqui é altíssimo, aqui é comum dentro do esperado, e aqui é altíssimo. É altíssimo, acima dos 70 anos. E olha, interessante. Mas o que levaria, né? Homens, e a maioria são homens, a maioria esmagadora são homens. Lembra da relação que eu falei para vocês, 3:1? Quando você soma tudo isso e divide, você vai ver que a proporção é 3:1. Aqui, crianças equilibradas, aqui na primeira fase são mulheres, na segunda fase são mais homens, aqui são muito mais homens, e aqui são praticamente a grande maioria. Por isso que na divisão dá 3:1. Ok? Principais causas. Depressão não tratada. Deixa. Você tem a depressão aqui, você tem a depressão aqui, você tem a depressão não... Por que a depressão não tratada? O que é depressão não tratada? Somente em relação aos homens. Tem que falar mal de nós agora. Coisa triste isso. Exatamente isso. Tem uma resistência para ir no médico, para ir num psicólogo, para ir num psiquiatra, num terapeuta. Tem uma resistência natural, né? Não, eu não vou, eu não preciso disso, eu resolvo. Já escutaram essa história alguma vez ou não? Oi? Não é natural. É comum, desculpa, é comum, né? É comum, desculpa, você está em razão. É comum. Já ouviram algum homem falar isso? Não precisa de médico, eu resolvo. Ok? Deixa que eu resolvo. Assim? Principalmente o exame de próstata. Principalmente o exame de próstata. Né? Mas eu tenho uma boa notícia. Em relação ao exame de próstata. Homens. Ok? Eu passo urologismo uma vez por ano, tá? Precisa, inclusive. O urologista falou, a gente não faz mais o exame de toque. Eu olhei para a cara dele assim, né? Então tá, né? Você está falando, eu acredito. Agora existe um outro exame chamado ressonância magnética. Você entra dentro de um tubo. Ele falou, é muito mais preciso. Horrível o exame, tá? Você entra num tubo, faz um barulho danado, mas tudo bem, faz parte. 3h20 da manhã, olha o horário do exame. 3h20 da madrugada. Um preparo, mas enfim, ok? Mas ele falou assim, é muito mais preciso e você tem tudo que eu preciso. Porque o toque você só vê uma coisa, só o tamanho. Nesse exame, além do tamanho, ele te dá tudo que ele precisa. Então hoje, ele me disse isso. Estamos deixando de lado o toque, ainda fazemos, estamos pedindo esse exame porque ele é muito mais preciso e é muito mais completo. Ok? Viu, homens? Façam. Ok? Então, você tem uma depressão não tratada por orgulho masculino, não buscar ajuda,
Você tem perdas significativas? Temos, nessa idade nós temos, literalmente falando. Às vezes são amigos, às vezes são pais, mães, às vezes são filhos, que não é natural, que não é natural. O natural é sempre o pai, o avô, o pai, o filho. Não é o contrário, isso não temos estrutura psicológica para isso. Não temos. Um pai enterrar um filho, por exemplo, mexe muito com a cabeça dele, muito, muito, muito. Porque isso não é natural. Isso não é natural, literalmente falando. Não temos estrutura psicológica para administrar uma situação, precisamos de ajuda. Um pai enterrar um filho. Um pai enterrar um filho, ok? Doenças crônicas, que são doenças crônicas, que já existiam e que não foram tratadas. Chegaram num nível que agora é só remediar, não tem muito o que você fazer. A doença já está lá. Como o Joaquim falou, se lá atrás fizesse o exame de toque e percebesse alguma coisa, já começava o tratamento. Era pequeno. Depois que passou alguns anos, você só vai remediar. Não é isso? Então você tem doenças crônicas que não foram tratadas nessa faixa, doenças que aparecem nessa faixa, que não foram tratadas, aí elas viraram crônicas, isolamento, você tem afastamento do mercado de trabalho, tem, a pessoa começa a aposentar, é isso? Começa aos 60, aos 65 anos, então há um afastamento daquela rotina, que é uma rotina, ok? Aquela rotina é quebrada, passado alguns meses, né? Passado alguns meses, a pessoa começa a se sentir inútil. Não produtivo. Exato. Inútil. Simplesmente inútil. Então, uma sensação de inutilidade, sobre todos os aspectos, não é só a questão profissional. Você tem uma questão física, você tem uma questão emocional, você tem uma questão social, não é só a questão profissional. Uma coisa leva a outra, né? Porque aí ele se sente assim, ele se isola, se afasta da família. Exato, uma coisa puxa a outra. E acontece golpes financeiros. Essa faixa, eles sofrem muito golpes financeiros, todas as faixas, mas essa faixa é a escolhida. Tem especialistas, infelizmente, sabemos, verdadeiros criminosos que buscam essa faixa e dão verdadeiros golpes financeiros. Aí não tem estrutura psicológica para aquilo. Às vezes é um dinheiro que tem e acabou, de repente, do dia para a noite. Aquilo que guardou anos a fio, décadas a fio, simplesmente acontece um golpe financeiro. Isso vai gerando uma solidão e um não pertencimento. Perceberam que situação? E aí vem e fala assim, a ociosidade é uma péssima companheira. Ela não é ruim, ela é péssima. A ociosidade é uma péssima conselheira e companheira. É péssimo isso. Ok? Então isso é um conjunto de situações onde nós somos chamados a uma palavrinha que eu sempre falo, ressignificar. Chegaremos nessa idade? Sim, chegaremos. O que eu vou fazer após isso? Eu tenho que me manter numa rotina. Talvez não seja a mesma rotina, claro, evidente. Mas eu tenho que ter uma rotina. Eu posso mudar, diminuir o ritmo, lógico, fácil, mas eu tenho que me manter ativo, fazer novas amizades, conhecer novos lugares. Quer dizer, eu preciso ter uma rotina, eu preciso ressignificar. O fato de ter chego aqui não quer dizer que a vida acabou. Não, a sua vida só mudou. No sentido, você faz coisas diferentes, você já não tem tantas obrigações. Então você pode conhecer pessoas novas em lugares diferentes, fazer coisas diferentes. Pode lavar louça? Pode lavar louça. Tudo bem? Pode lavar louça. Ele falou isso com uma, sabe? Veio de dentro, uma satisfação, entendeu? Pode lavar louça. Isso, nessa condição, gera uma angústia profunda de muitos anos. Então a pessoa passa anos se sentindo dessa forma, e hoje, com a correria da família, que nós sabemos, né, eles acabam ficando isolados.
E aí gera toda essa problemática. Então nós temos o suicídio nessas quatro faixas, alguns pontos coincidem, outros não, mas todos estão levando para a mesma situação, para o mesmo resultado. Aí tem uma prevenção chamada LA, não é livre-arbítrio. Pensaram? Pensamos, não consegui descobrir. Eu posso chutar. Não, mas, por favor, chutem. Lição de amor. Vamos lá, o que você falou? Lição de amor. Não entendi a palavra. Lição, legado de Lição de amor, ela falou. Alguém mais? Lei do amor. Lei do amor. Chutem, pessoal. Isso protege as quatro faixas. Isso protege, é a principal, não é a única, claro, mas é a principal prevenção do suicídio. Isso de acordo com a suicidologia. Qual é a principal? Começando com LA. São duas palavras, tudo bem? Lei do acolhimento. Acolhimento. Bom, então eu vou terminar porque já são 6h15, né? Então eu vou falar. Vocês falaram que está certo, mas a palavra correta é laços afetivos. Tudo bem? Vocês falaram que está certo. Tudo bem? O conceito é esse. Mas tanto a criança, quanto o jovem, quanto o adulto, quanto o idoso, o que precisa? De laços afetivos. O que previne o suicídio são laços afetivos, tudo bem? Não é quantidade, é qualidade. Uma aula só para isso, por favor. Ok? Você entender? Tem que ser real. Então, dentro da suicidologia, eles chegaram à conclusão que existem vários pontos de prevenção. Mas qual é o principal? Laços afetivos. É um abraço, é um olhar, é um diálogo. É a pessoa sentir que ela é amada, que ela é respeitada, que ela é ouvida. Perceberam ou não? Então, ao invés de ficar cobrando a criança, abraça e beija a criança. Perceberam ou não? Então, quer dizer, laços afetivos. O que segura, o que vai diminuir daqui para frente, graças com a nossa ajuda, ok? Agora vamos valorizar. O que vai fazer diminuir esse número daqui para frente, com a nossa ajuda, claro, dentro do nosso contexto, evidente, são laços afetivos. Ok? Não pensa exatamente nos parentes, pensa na família. Aqui é uma família, tudo bem? Aqui nós somos uma família. Qualquer percepção de uma situação que nós nos conhecemos, que já está passando alguns dias, aquela pessoa está daquele jeito ainda, vamos chamar para conversar. Ah, não quero falar, então vem aqui que eu vou te abraçar. Terapia do abraço. Sim, terapia do abraço. Mas de acordo com o nosso jeito. Exato. Né? O atendimento fraterno, o acolhimento fraterno, eu prefiro o nome acolhimento fraterno, mas não espere só o acolhimento fraterno. Ok? Vamos nós, toda vez que a gente perceber, ou aqui, ou no nosso meio, alguém mudou, essa pessoa está diferente. E não existe uma causa. Às vezes pode ter acontecido uma causa. Claro, acontece com todo mundo. Porque às vezes a pessoa está triste porque morreu um ente querido. Faz parte, ok? Mas se a gente perceber que não existe uma causa, ou passou do tempo, chama para conversar. Para ouvir. Abrace. As pessoas têm que se sentirem acolhidas. Então, o que previne suicídio, em primeiríssimo lugar, são laços afetivos. Laço em qualquer faixa. Em qualquer faixa. O problema que eu contei para você é laços afetivos. Laços afetivos, entendeu? Não se sentir amado. Exato, não se sentir amado. As pessoas, quando não se sentem amadas, elas se perdem. O ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Nós não somos seres racionais. Esse conceito mudou, tá? Até o século passado, os animais eram seres irracionais, os seres humanos eram seres... Mudou. A biologia já não fala mais isso hoje. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres emocionais.
Tudo bem? Então, seres emocionais se alimentam de afeto. Não importa, pessoal, se é amigo, não importa que tipo de afeto, que tipo de laço, qual é a configuração disso, mas que eles existam. Nós só vamos conseguir mudar esse panorama se nós, como sociedade, entender que nós temos sim responsabilidade sobre essa questão. Espera um minutinho só, deixa ela falar. No caso do suicídio coletivo, alguns grupos religiosos, existe esse vazio interno? Não, aí você tem uma outra situação aí, que não é esse vazio, mas é uma proposta, é uma ideia, é uma situação. É lógico que, sem querer julgar ninguém, mas para você seguir uma ideia dessa, é porque você não está bem dentro de você. Você tem sim um vazio externo, onde alguém chegou com uma proposta maravilhosa, vamos dizer assim, e você acreditou naquilo cegamente. Isso não é fé, isso é crença. Isso é uma crença irracional. Mas para você acreditar no milagre, é porque você não está bem com você. Então, o suicídio coletivo é levado com pessoas que estão doentes por si só. Aí chega alguém e traz uma ideia miraculosa para resolver o problema. Mas você só aceita aquilo porque você não discute e não pergunta. Se você não discute e não pergunta, é porque existe alguma coisa dentro de você. Por isso que esses pseudos profetas, vamos falar assim, pseudos sábios, pseudos filósofos, conseguem por quê? Porque eles encontram um campo aberto para dominar as pessoas. O campo aberto é um vazio existencial. Tudo bem? Agora, aí semana que vem a gente vai falar mitos e verdades sobre suicídio e a questão espiritual. Tá? Semana que vem, por que mitos e verdades? Porque existem alguns conceitos distorcidos na sociedade que a gente vai ter que revê-los, ressignificá-los. E aí a questão espiritual. Tudo bem? Vamos fazer a prece de encerramento. E agradecemos à espiritualidade superior por esse acolhimento, por esse laço afetivo desses nossos amigos que já encontram no plano maior e que nesse momento nos abraçam, nos acolhem, nos sustentam, nos amparam, nos envolvem em muita luz e muita paz. Aqueles que cometeram o suicídio estão no plano espiritual e que participaram dessa aula. São os nossos irmãos, são os nossos amigos, e que possam encontrar em nós companheiros, parceiros, porque ninguém está isento dessa situação. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, jamais, em hipótese alguma, condenaria, julgaria qualquer um dos seus filhos. Mas que possamos, nós como encarnados, fazermos preces, orações, meditações, pensamentos positivos para toda essa legião de espíritos, milhões de espíritos que tomaram essa decisão, independente do motivo, mas que possamos abraçá-los, um a um, na medida das nossas possibilidades, para que a gente possa se fortalecer como sociedade, como humanidade, porque estamos todos na mesma escola, aprendendo uns com os outros. Que assim seja.